FATD em Série, o seu podcast inspiracional. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de podcast, o FATD em Série, um canal de podcast criado pela FATD Consultoria e Gestão Empresarial, com o propósito de trazer inspirações, reflexões, ideias para o nosso dia a dia. Eu sou Felipe Amaro, sou consultor responsável aqui pela FATD e venho hoje trazer uma proposta bem interessante para auxiliar o início do ano de 2023, que você possa fazer uma reflexão muito boa em cima dessa história, dessa ideia que eu vou apresentar para vocês agora. No final do ano passado, final de 2022, via até a minha mente algumas ideias sobre o que poderíamos esperar de um ano que iria se iniciar, um ano novo, com ideias novas, amizades novas, relacionamentos novos, governo novo aqui no nosso país, inclusive, o que esperar ou onde nós poderemos chegar com todas essas novidades chegando em nossa vida. Logicamente que você deve ter criado a sua listinha de planos para esse ano, assim como você criou no final de 2021 para 2022. Se você os conquistou ou não, veio muito ao encontro daquilo que você se propôs ou se entregou a realizar. E agora para 2023 não poderá ser diferente, né? Para a gente poder colocar a nossa lista de desejos em prática, nós precisamos pensar quais desejos e quais aspirações nós trouxemos e quais são realizáveis, né? Porque também não adianta criarmos ideias mirabolantes se na hora da execução essas ideias não conseguem, ou seja, nós não conseguimos aplicá-las em nosso dia a dia. E me veio uma reflexão bem bacana, que é uma historinha que eu ouvi em 2002, praticamente 21 anos atrás. Eu participava de uma fundação educacional aqui em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo, onde eu resido, e um contador de história, que eu não me lembro o nome, não me lembro a origem dessa história, fui atrás inclusive no Google, fiz algumas pesquisas. Se você que está ouvindo essa história conseguir encontrar, vai ser um prazer eu poder ter a referência, porque eu me lembro claramente da história em si, mas eu não me lembro do contador dessa história e nem de onde essa história vem. Eu sei que existe uma tribo no Brasil que se chama a Tribo dos Índios Parecis. E essa história ela foi contada sobre um índio dessa tribo dos índios Parecis. Se é uma lenda ou se é uma história verdadeira, eu não sei. Mas que ela trouxe uma reflexão importante para a minha vida que eu carrego nesses últimos 21 anos, isso ela trouxe. E eu vou contar para vocês poderem pensar um pouquinho o que será que dá para a gente fazer com base nesse ensinamento. A história ela é simples. É de um jovem índio chamado Pocoarã. Pocoarã era um jovem índio da tribo dos Parecis, e os índios Parecis eles eram muito conhecidos na mata por serem fortes, guerreiros, valentes, caçadores. Eram índios diferentes das outras tribos que existiam naquela região. Só que Pocoarã havia nascido um pouquinho diferente. Ele era um índio franzino, aparentemente fraco, desmotivado. Ele se sentia diferente mesmo quando estava com os seus amigos ali na tribo. E um dia Pocoarã, incomodado com aquilo que vinha vivendo, com aquilo que encontrava quando se olhava no reflexo das águas dos rios, quando via os outros índios e olhava para si mesmo, Pocoarã decide procurar o pajé da tribo. E procurando o pajé da tribo, ele gostaria de ter um conselho, ou o que ele poderia fazer para se tornar um índio Pareci como os demais índios. E quando ele procura o pajé fala uma simples frase para ele, fala assim: Pocoarã, o que um índio Pareci pode fazer, outro índio Pareci pode fazer também. E isso é uma lei que sobreviveu ao tempo dos ventos e das águas. E essa frase ficou na mente de Pocoarã. E Pocoarã procurou pelo pajé pedindo: pajé, o que eu posso fazer ou o que eu posso colocar na minha vida para que eu possa ficar como os demais índios? E o pajé, muito sábio, olha para Pareci e fala: Pareci, para você ficar como os demais índios, você vai precisar tomar a água do pote de Baiaré. Mas essa água ela é muito rara, ela só é encontrada no alto da montanha. Eu vou te dar um mapa e você vai procurar essa montanha. Quando você encontrar, lá você encontrará no topo da montanha um velho índio
chamado Anhanguera. E esse índio ele vai ter o pote de baiaré com a água, e lá você poderá beber essa água. Bebendo essa água, você vai ficar como os demais índios da nossa tribo. Afinal, o que um índio Pareci pode fazer, outro índio Pareci pode fazer também. E isso é uma lei que sobreviveu ao tempo dos ventos e das águas. Pareci ficou super motivado, super feliz, e pegando o mapa do pajé, começou a sua jornada. Pareci passou por diversos problemas, por diversas situações de dificuldade. Ele enfrentou a chuva, enfrentou o frio, teve que nadar por entre os rios daquela mata, teve que escalar vários montes, enfrentou inclusive diversos animais, dizem que até uma onça. E depois de meses, por várias luas nessa jornada, Pocoarã finalmente encontrou a montanha que o pajé havia lhe falado e começou a escalar essa montanha. Escalou, escalou, escalou e lá no alto ele encontrou um velho índio sentado ao lado de uma fogueira em sua oca e Pocoarã logo o procura falando, ansioso: olha, estou aqui a pedido do meu pajé que pediu para que eu tomasse a água do pote de baiaré. A Anhanguera na hora entendeu o que dizia o Pocoarã e trouxe a seguinte frase para o Pareci: o que um índio Pareci pode fazer, outro índio Pareci pode fazer também. E isso é uma lei que sobreviveu ao tempo dos ventos e das águas. Pareci, todos nós somos, mas para você, Pocoarã, que quer se tornar um índio como os outros, nada mais nada menos do que tomar a água do pote de baiaré e você vai conseguir ficar como os demais índios. Pareci já estava muito cansado. Por diversos meses havia andado na mata, enfrentado todos os problemas, olhou para Anhanguera e falou: olha, eu não quero enfrentar mais nada, eu quero tomar essa água e me tornar esse novo índio. A Anhanguera o leva para dentro da sua oca e quando Pareci olha, vê um pote lindo feito de barro, cheio d'água. E lá estava finalmente a água do pote de baiaré. Quando Pareci vai tomar aquela água, ele vê o reflexo de um índio forte, um índio belo, e observa que aquele é o reflexo dele mesmo. Quando ele toma aquela água, nada muda, mas quando ele consegue ver que dentro dele ele criou a coragem para enfrentar a chuva, enfrentar o frio, enfrentar os animais, nadar por entre os rios, ele percebeu que ele se tornou um índio como os demais índios da tribo dos Parecis. E olha que interessante, pessoal. A mudança não estava no pote ou na água do pote de baiaré. A mudança estava dentro do coração de Pocoarã. O que um índio Pareci pode fazer, outro índio Pareci pode fazer também. E isso é uma lei que sobreviveu ao tempo dos ventos e das águas. E que reflexão que essa história nos traz, pessoal? Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes, coisas grandes para a gente poder criar na nossa lista de planos, na nossa lista de desejos para um ano, e na hora de colocar em prática nós ficamos esperando o milagre acontecer, a água do pote de baiaré cair à nossa frente, estar ali disponível para nós. Mas isso infelizmente não acontece. Enfrentando os nossos medos, criando coragem para caminhar, para batalhar, trabalhar todos os dias e buscar aquilo que lhe faz bem, é o que vai fazer com que você tenha sucesso em 2023. Assim como em todos os planos e projetos da sua vida. A gente precisa enfrentar os nossos medos, a gente precisa enfrentar aquilo que muitas vezes faz com que nós não consigamos alcançar nossos objetivos. E o que você vai fazer esse ano? Qual será que é a água do pote de baiaré que você tanto espera encontrar para se tornar um índio forte, valente, guerreiro? Pense nisso e com certeza se você conseguir colocar em prática, no final do ano você vai tomar a água do pote de baiaré. E quando olhar para o reflexo daquela água, vai ver o novo eu, a nova pessoa em que você se transformou. Que você tenha muito sucesso em 2023 e que seus planos se consolidem para aquilo que faça com que você se torne um ser humano melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor. A busca pelos seus sonhos está dentro de você. Um forte abraço e continue acompanhando aqui os nossos episódios do FATD em série, o seu podcast inspiracional. Um abraço, pessoal, até a próxima!
FATD em Série, o seu podcast inspiracional.